Tudo começou com um único tremor na voz do rei Charles III. Foi um som suave, quase imperceptível, mas carregado com o peso de uma dor que o tempo não conseguiu mitigar. As câmeras capturaram o instante, esse breve momento de vulnerabilidade em um monarca forjado na disciplina, mas o mundo, em sua imensa maioria, não compreendeu seu verdadeiro significado. Ainda não. Porque por trás daquela respiração vacilante e daquela expressão de cansaço infinito, escondia-se uma verdade que ele guardara por tempo demais. Um segredo custodiado nas câmaras mais profundas de seu coração. Uma verdade sobre Meghan Markle e o que ela supostamente fez à rainha Elizabeth II em seus últimos dias. Agora, após anos de um silêncio sepulcral, o rei Charles finalmente falou. E o que ele revelou não apenas enviou ondas de choque através da monarquia, mas deixou o príncipe Harry, seu próprio filho, completamente devastado. Vamos parar um momento para refletir sobre a magnitude desta situação. Você consegue imaginar o que significa ouvir seu próprio pai revelar publicamente um segredo doloroso que reescreve por completo a imagem que você tinha da mulher que ama? Porque essa é precisamente a tempestade que agora assola o príncipe Harry. Durante anos, os observadores reais, os confidentes do palácio e até mesmo o pessoal de serviço sussurraram sobre isso. Falavam de uma conversa, uma tensa troca de palavras privada entre a rainha e Meghan, uma que, segundo relatos, deixou Sua Majestade mergulhada em um mar de lágrimas. Por muito tempo, foi tratado como um simples rumor, um fantasma sem nome que assombrava os muros do Palácio de Buckingham. Mas a confissão do rei Charles arrombou essa porta. Ele não se limitou a insinuar. Ele confirmou, com palavras que ressoaram como um trovão. Há algo que o público nunca soube. Esta revelação abalou a monarquia e capturou a atenção do mundo inteiro. Mas a pergunta que todos se fazem é: por que agora? Por que Charles, um homem que dedicou sua vida inteira a proteger a dignidade e o mistério da coroa, arriscaria de repente tudo para trazer à tona esta ferida? Foi a culpa, um peso que se tornara insuportável? Foi o luto, que às vezes nos obriga a buscar a verdade a qualquer preço? Ou foi, talvez, o cumprimento do último desejo de sua mãe, a promessa de garantir que a verdade nunca fosse enterrada com ela? Segundo as fontes mais próximas ao rei, esta não foi uma revelação impulsiva. Foi uma confissão que levou anos para se formar, uma ligada diretamente aos últimos dias da rainha, à suposta falta de respeito de Meghan e ao doloroso papel que Harry desempenhou em toda a trama. Imagine ser Harry no epicentro deste furacão, dividido entre a verdade de seu pai e a defesa de sua esposa. Os relatos afirmam que ele ficou visivelmente emocionado, quase quebrado, quando ouviu o que seu pai havia revelado. Amigos próximos garantem que ele não dormiu por dias, atormentado pelas imagens e pelas palavras. Um confidente o descreveu de uma maneira simples, mas devastadora. Ele estava arrasado. Mas arrasado por quê, exatamente? O que Meghan poderia ter dito ou feito que fosse tão insuportável que até a própria rainha, um pilar de compostura e força, se sentisse profundamente afetada? Para entender a confissão de Charles em sua totalidade, é necessário voltar no tempo, aos dias finais da rainha, no castelo de Balmoral. O cenário era solene. O ar das terras altas da Escócia era frio, e os corredores do castelo estavam estranhamente silenciosos. A monarca, frágil em seu corpo, mas com uma mente tão afiada como sempre, refletia sobre sua vida, seu legado e, acima de tudo, sua família. Aqueles que estiveram perto dela naqueles momentos dizem que ela podia sentir que seu tempo estava chegando ao fim. No entanto, sua mente não estava ancorada no passado, mas nas fraturas que estavam dividindo sua família. E um nome surgia constantemente em seus pensamentos e conversas: Meghan.
Fontes internas revelam que a rainha havia tentado repetidamente construir pontes. Ela buscou suavizar as tensões após o Megxit, oferecer compreensão e reparar o que havia sido quebrado. Mas cada tentativa, segundo relatos, encontrou um muro de resistência. A relação entre Meghan e a monarquia havia se tornado tóxica, e dizia-se que a rainha, sempre dona de si, estava profundamente entristecida com a situação. E é aqui que a história toma um rumo mais sombrio. Nos dias que antecederam o falecimento da rainha, ocorreu uma troca de palavras. Foi breve, privada e extremamente tensa. Segundo uma fonte muito próxima à falecida monarca, Meghan havia solicitado falar com ela uma última vez. Supunha-se que seria um gesto de reconciliação, uma oportunidade para curar feridas. No entanto, o que supostamente aconteceu foi o oposto. Uma discussão, vozes alteradas e, finalmente, um silêncio ensurdecedor. A rainha, por natureza, era uma mestra do autocontrole. No entanto, aqueles que a viram após essa conversa afirmaram que ela estava visivelmente abalada. Foi a primeira vez que a vi verdadeiramente chateada, teria dito um assistente. Algo naquela conversa a feriu profundamente. Durante meses, este relato permaneceu enterrado. O palácio nunca o abordou. O círculo de Harry e Meghan negou que qualquer confronto tivesse ocorrido. E Charles, o então príncipe, não disse nada. Até agora. E quando finalmente o fez, o tom de sua voz disse ao mundo que isso não era uma simples fofoca de palácio. Isso era pessoal. Ele descreveu a dor de sua mãe, o choque, a profunda decepção. E então pronunciou aquela frase inquietante. Há algo que o público nunca soube. Não se tratava apenas do que Meghan disse, mas de como disse. Segundo Charles, a rainha se sentiu menosprezada, ignorada e profundamente ferida. Ele afirmou que a falecida monarca, mesmo em seus últimos dias, sentiu-se desolada pelo que percebeu como um tom de arrogância e uma falta total de compreensão do que o serviço realmente significa. Essa frase, o que o serviço realmente significa, encapsula tudo. Não é segredo que o dever foi a vida da rainha. Definiu cada um de seus atos, cada respiração que deu durante seus 70 anos no trono. Portanto, quando alguém, especialmente um novo membro da família, supostamente desafiou ou menosprezou essa ideia fundamental, tocou em um nervo que nunca poderia ser ignorado. Foi uma ferida não para a monarca, mas para a mulher cujo único propósito havia sido servir a seu povo. Um juramento que agora, segundo a dolorosa confissão de seu filho, foi questionado no crepúsculo de sua vida. E é aqui que o abismo da contradição se aprofunda. Meghan se apresentou por muito tempo como uma incompreendida, afirmando que a instituição era fria, antiquada e cruel. Ela falou sobre sua saúde mental, sobre racismo, sobre isolamento, sobre se sentir presa. E para muitos, sua história ressoou. Parecia real. Mas a versão do rei Charles desafia essa narrativa por completo. Ele sugere que Meghan não foi a vítima, mas que foi ela quem infligiu a dor, não quem a recebeu. Essa é a contradição que divide a opinião pública neste exato momento. Meghan foi uma outsider incompreendida? Ou ela cruzou conscientemente uma linha que nem mesmo a rainha pôde perdoar? Durante décadas, a família real operou sob uma regra de ouro, um mantra sagrado. Nunca reclame, nunca explique. Mas a decisão de Charles de finalmente falar quebra essa regra em 1000 pedaços. Aponta para uma mudança, um raro momento de vulnerabilidade de um monarca que passou a vida envolto no silêncio protocolar. E, no entanto, sua confissão não trouxe a paz. Reabriu todas as feridas que a família real tentou desesperadamente esconder. Porque a cada frase que Charles pronuncia, o mundo do príncipe Harry desmorona um pouco mais.
Quase se pode imaginar a tensão naquela sala quando Harry ouviu pela primeira vez o que seu pai disse. A incredulidade, a raiva, o desgosto. Os relatos sugerem que Harry exigiu saber por que seu pai humilharia Meghan publicamente, que o acusou de destruir qualquer chance de reconciliação. Mas outras fontes próximas ao rei dizem que ele não o fez para destruir. Ele o fez para curar. Porque, como um confidente expressou, a verdade precisava ser contada antes que morresse também com ele. Pensemos nisso por um momento. Um homem que passou décadas à sombra de sua mãe, agora enfrentando sua própria mortalidade, seu próprio legado, decide dizer a verdade sobre a dor dela, mesmo que isso signifique perder seu filho no processo. Isso não é apenas um drama real, é uma tragédia geracional. E, no entanto, levanta uma questão incômoda. Se Charles sentiu esse fardo por tanto tempo, por que não falou antes? Talvez porque temesse a reação negativa. Talvez quisesse proteger a monarquia. Ou talvez, e esta é a parte que te faz parar para pensar, talvez ele prometeu à sua mãe que não diria uma palavra até que fosse o momento certo. Porque se a rainha realmente lhe pediu para proteger sua memória, sua dignidade, seu legado, então esta revelação não foi apenas pessoal. Foi o cumprimento de um último desejo. Mesmo assim, nem todos acreditam. Os críticos argumentam que o momento escolhido por Charles é estratégico, que ele está tentando recuperar a simpatia do público após meses de escândalos e controvérsias em torno de seu reinado. Outros afirmam que é manipulação emocional, usando a memória de sua mãe para virar a opinião pública contra Meghan e Harry. Mas até os céticos admitem algo. Há algo em sua forma de falar, em sua dor visível, que não pareceu ensaiado. Pareceu real. E é isso que torna esta história tão poderosa. A crua verdade humana por trás da polida fachada real. Porque por baixo das coroas e dos títulos, o que estamos testemunhando é uma família desmoronando, um pai confessando seus arrependimentos, um filho perdendo a confiança e uma mãe falecida cuja presença ainda projeta uma sombra sobre todos eles. Cada vez que Charles menciona sua mãe, seu tom muda, suaviza. A culpa em seus olhos, como se ele desejasse ter feito mais quando ela estava viva. Mais para protegê-la, mais para aliviar sua dor. Mas agora o mal está feito. A rainha se foi, a verdade veio à tona, e o mundo se pergunta o que realmente aconteceu naqueles últimos dias. A suposta falta de respeito de Meghan foi tão grave quanto Charles afirma? Ou é a dor de um pai que distorce as memórias até transformá-las em advertências? E o mais importante, como Harry irá se recuperar de ouvir seu pai acusar sua esposa de causar dor à rainha? Esta revelação não apenas divide o público, divide a família. Porque cada segredo que Charles revela afasta Harry um pouco mais. E cada negação de Meghan empurra o rei para um isolamento mais profundo. É uma tragédia sem vencedores, apenas corações partidos e cicatrizes públicas. Mas é aqui que as coisas dão uma virada brusca, porque justo quando o mundo pensava que a confissão de Charles era o fim da história, não era. Havia algo mais. Algo que ele estava guardando. Um momento privado entre Meghan e a rainha. Um que teve testemunhas. Um que mudou tudo. E o que Charles revelou a seguir sobre esse momento, essa é a parte que deixou até o palácio sem palavras. Porque, segundo ele, não foram apenas as palavras que feriram a rainha. Foi um ato, algo que Meghan fez que cruzou uma linha que nenhum membro da realeza deveria cruzar jamais. E uma vez que isso veio à tona, nem mesmo Harry pôde continuar a defendê-la. Mas o que ela fez exatamente? E por que a rainha manteve isso em segredo até seu último suspiro? A resposta, como diz Charles, se encontra em um dia em Windsor, um dia que alteraria a história da realeza para sempre. O que veio a seguir mudaria tudo, e ninguém previu, porque pela primeira vez não era a imprensa que atacava Meghan, era o pai dele, e pior ainda,
Ele estava defendendo a memória da única pessoa que Harry amava mais do que ninguém, a rainha. Ele não conseguia processar, não conseguia respirar. Aqueles que estiveram perto dele naquele momento disseram que ele deixou de atender ligações por 2 dias inteiros. Meghan tentou consolá-lo, mas a cada palavra que ela pronunciava, ele mergulhava em um silêncio mais profundo. Cada frase dela agora parecia mais pesada, carregada de dúvida, porque em algum lugar bem dentro de si, Harry começou a se perguntar: e se houvesse um pouco de verdade nas palavras do meu pai? E se a rainha realmente tivesse sido ferida? Ele repassou cada lembrança que tinha dela. Seu riso, sua sabedoria, sua paciência, a forma como ela sempre o havia recebido de braços abertos, mesmo quando ele cometia erros. E agora pensar que em seus últimos dias ela havia sofrido uma dor emocional por algo conectado a ele, o destruía por dentro. Um amigo próximo disse que foi a primeira vez que viram Harry verdadeiramente quieto. Ele não andava de um lado para o outro, não gritava. Ele simplesmente olhava pela janela sussurrando: Eu não sabia. Porque se o relato do rei Charles era exato, se Meghan havia desrespeitado a rainha naquela conversa final, então Harry não era apenas um filho distante. Ele era a causa do coração partido de sua avó. E essa compreensão mudou tudo. É preciso entender que a relação de Harry com sua avó era sagrada. Para ele, ela não era apenas a rainha. Era sua âncora, a única constante em meio a cada tempestade. Quando o casamento de seus pais desmoronou, ela lhe deu estabilidade. Quando ele perdeu Diana, ela lhe deu orientação. Quando ele se casou com Meghan, ela lhe deu sua aprovação. Ou assim ele acreditava. Mas agora a ilusão havia se desvanecido. E o que mais doía era o silêncio. Quando Charles fez sua revelação, ele não ligou para Harry antes. Não houve aviso nem explicação privada. Harry descobriu como todos os outros, pela televisão, pelas manchetes, pelos sussurros. Charles quebra o silêncio sobre Meghan, gritavam as manchetes. A rainha foi ferida antes de sua morte. E de repente, Harry não era mais apenas um príncipe. Era um homem preso entre 2 mulheres, uma ausente, uma presente, e ambas o definiam de maneiras diferentes. Ele ficou ali naquela noite, assistindo aos trechos da declaração de seu pai repetidamente, rebobinando o momento em que a voz de Charles falhou, parando quando ele disse que ela se sentiu desrespeitada. Ele se virou para Meghan e perguntou em voz baixa: O que você disse a ela? Essas 4 palavras mudaram tudo. Porque Meghan não respondeu imediatamente. Ela hesitou, desviou o olhar e disse: Eu disse a verdade a ela. Mas Harry insistiu: Que verdade? O tom de Meghan endureceu. A verdade sobre como me trataram, como nos trataram, sobre as mentiras, sobre a frieza. A voz de Harry se elevou. Mas você levantou a voz para ela? Ela piscou. Eu estava emocionada. Você a desrespeitou? Ele perguntou. E então veio o silêncio. Um silêncio que dizia tudo. O tipo de silêncio que faz um homem questionar tudo o que acreditava saber. Pela primeira vez, Harry não soube como defendê-la. Ele queria acreditar nela. Sempre havia acreditado. Mas agora, a imagem de sua avó chorando, a voz trêmula de seu pai, a lembrança de sua mãe, sua própria vergonha, tudo colidiu dentro dele como um maremoto. E ele desabou. Relatos posteriores afirmaram que Harry saiu de casa naquela noite. Ele simplesmente foi embora. Sem telefone, sem casaco. Simplesmente desapareceu na noite da Califórnia, dirigindo sem rumo até se encontrar estacionado perto do oceano. Ele ficou ali por horas, observando as ondas quebrando na praia, com as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Uma fonte próxima a ele disse que ele sussurrava repetidamente: Eu não queria isso. Eu nunca quis isso. Não era mais raiva. Era luto. Luto pela família que perdeu. Luto pela avó cujo amor ele poderia ter interpretado mal. Luto pelo casamento que de repente parecia pesado pela culpa.
porque em algum lugar dentro de si, Harry começou a ver o que seu pai estava tentando fazer. Não atacar Meghan, mas defender a rainha. E isso o destruiu ainda mais. Pode-se ver a mudança nele em cada fotografia posterior. A luz em seus olhos diminuiu. O sorriso se tornou mais tenso. A confiança se transformou em incerteza. Seus amigos diziam que ele se tornou distante, não de Meghan, mas de si mesmo. Ele começou a questionar tudo. Um confidente revelou que ele repassava cada lembrança, cada conversa. Ele queria saber o que realmente havia acontecido naquela sala, a de Meghan e da rainha. Mas ele nunca poderia saber. As únicas duas mulheres que podiam dizer a verdade, uma se fora e a outra não dizia uma palavra. Assim, Harry ficou preso em um limbo, dividido entre o amor e a verdade. E foi então que ele começou a contatar privadamente antigos aliados dentro do palácio. Pessoas que poderiam ter ouvido algo, visto algo, lembrado da tensão após aquela infame reunião. Ele precisava de respostas. O que ele ouviu o destruiu novamente. Segundo os relatos, um assistente lhe disse: "Não sei o que ela lhe disse, senhor, mas Sua Majestade chorou depois." Isso foi o suficiente. Aquela única frase, "Sua Majestade chorou depois", ficou gravada a fogo em sua mente, porque Harry havia passado toda a sua vida vendo a rainha manter o mundo unido com compostura e calma. A ideia de que ele, de alguma forma, havia contribuído para fazê-la chorar era insuportável. A partir daquele momento, toda a postura de Harry em relação à família real mudou. Ele parou de atacar publicamente, parou de dar entrevistas sobre sua verdade. O silêncio tomou conta dele, um silêncio pesado, cheio do eco das lágrimas de uma rainha. Em vez de explodir, ele se fechou em si mesmo. Tornou-se silencioso, retraído, controlado. O homem que uma vez jurou nunca mais voltar ao rebanho real, de repente começou a perguntar a seus assessores sobre a logística de uma reconciliação. Ele suplicava em voz baixa, longe dos ouvidos de sua esposa. Poderia falar com seu pai em particular? Poderiam se encontrar em algum lugar longe das câmeras? Poderiam simplesmente conversar como uma família, como um pai e um filho tentando curar uma ferida impossível? Mas Charles não estava pronto. Ainda não. Porque enquanto Harry desmoronava sob o peso da culpa e da dúvida, Charles estava reunindo a coragem para revelar o que se tornaria a peça mais devastadora de todas. A segunda carta da rainha, a que ela escreveu para ele, seu herdeiro, a que estava marcada com as palavras: "Para meu filho, para ser lida quando for o momento certo." E quando Charles finalmente rompeu o selo daquele envelope, tudo o que ele acreditava saber sobre Meghan, sobre a rainha e sobre o próprio Harry, mudou para sempre. Mas antes que essa revelação definitiva viesse à tona, algo mais aconteceu. Uma troca de palavras privada que faria Harry questionar completamente seu próprio lugar na família real. Porque a morte da rainha não deixou para trás apenas uma profunda dor. Deixou uma herança, não de riqueza, mas de verdade. E a verdade, quando finalmente chegasse a Harry, seria mais devastadora do que qualquer história de tabloide jamais contada. Para compreender a magnitude do que estava por vir, é crucial recordar o epicentro deste terremoto familiar. Vamos parar um momento para refletir sobre a magnitude desta situação. Você consegue imaginar o que significa ouvir seu próprio pai revelar publicamente um segredo doloroso que reescreve por completo a imagem que você tinha da mulher que ama? Porque essa é, precisamente, a tempestade que agora assola o príncipe Harry. Durante anos, os observadores reais, os confidentes do palácio e até mesmo o pessoal de serviço sussurraram sobre isso. Falavam de uma conversa, uma tensa troca de palavras privada entre a rainha e Meghan, uma que, segundo relatos, deixou Sua Majestade banhada em lágrimas. Por muito tempo foi tratado como um simples rumor, um fantasma sem nome que assombrava os muros do Palácio de Buckingham. Mas a confissão do rei Charles arrombou essa porta. Ele não se limitou a insinuar,
Ele confirmou com palavras que ressoaram como um trovão: há algo que o público nunca soube. Esta revelação abalou a monarquia e capturou a atenção do mundo inteiro. Mas a pergunta que ressoa nos corredores do poder e nas ruas é a mesma: por que agora? Por que Charles, um homem que dedicou sua vida inteira a proteger a dignidade e o mistério da coroa, arriscaria de repente tudo para trazer à tona esta ferida? Foi a culpa, um peso que se tornara insuportável? Foi o luto, que às vezes nos obriga a buscar a verdade a qualquer preço? Ou foi, talvez, o cumprimento do último desejo de sua mãe, a promessa de garantir que a verdade nunca fosse enterrada com ela? Segundo as fontes mais próximas ao rei, esta não foi uma revelação impulsiva. Foi uma confissão que levou anos para se formar, uma ligada diretamente aos últimos dias da rainha, à suposta falta de respeito de Meghan e ao doloroso papel que Harry desempenhou em toda a trama. Visualizemos o cenário mais uma vez. A rainha estava em Balmoral. O ar frio da Escócia enchia os corredores estranhamente silenciosos. A monarca, frágil em seu corpo, mas com uma mente tão afiada como sempre, refletia sobre sua vida, seu legado e, acima de tudo, sua família. Aqueles que estiveram perto dela naqueles momentos dizem que ela podia sentir que seu tempo estava chegando ao fim. No entanto, sua mente não estava ancorada no passado, mas nas fraturas que estavam dividindo sua família. E um nome surgia constantemente em seus pensamentos e conversas: Meghan. As fontes revelam que a rainha havia tentado repetidamente construir pontes. Ela buscou suavizar as tensões após o Megxit, oferecer compreensão e reparar o que havia sido quebrado. Mas cada tentativa, segundo relatos, encontrou um muro de resistência. A relação havia se tornado tóxica, e dizia-se que a rainha, sempre dona de si, estava profundamente entristecida. E é aqui que a história deu uma virada sombria. Nos dias que antecederam o falecimento da rainha, ocorreu aquela troca de palavras. Breve, privada e extremamente tensa. Segundo uma fonte muito próxima à falecida monarca, Meghan havia solicitado falar com ela uma última vez. Supunha-se que seria um gesto de reconciliação, mas o que supostamente aconteceu foi o oposto. Uma discussão, vozes alteradas e, finalmente, um silêncio ensurdecedor. A rainha, por natureza, era uma mestra do autocontrole. No entanto, aqueles que a viram após essa conversa afirmaram que ela estava visivelmente abalada. Foi a primeira vez que a vi verdadeiramente chateada, teria dito um assistente. Algo naquela conversa a feriu profundamente. Durante meses, este relato permaneceu enterrado. O palácio nunca o abordou. O círculo de Harry e Meghan negou que qualquer confronto tivesse ocorrido, e Charles não disse nada. Até agora. E quando finalmente o fez, o tom de sua voz disse ao mundo que isso não era uma simples fofoca de palácio. Isso era pessoal. Ele descreveu a dor de sua mãe, o choque, a profunda decepção. E então pronunciou aquela frase inquietante: há algo que o público nunca soube. Não se tratava apenas do que Meghan disse, mas de como disse. Segundo Charles, a rainha se sentiu menosprezada, ignorada e profundamente ferida. Ele afirmou que a falecida monarca, mesmo em seus últimos dias, sentiu-se desolada pelo que percebeu como um tom de arrogância e a falta de compreensão de o que o serviço realmente significa. Essa única frase, o que o serviço realmente significa, encapsula tudo. Não é segredo que o dever foi a vida da rainha. Definiu cada uma de suas respirações durante 70 anos no trono. Assim, quando alguém, especialmente um novo membro da família, supostamente desafiou ou menosprezou essa ideia fundamental, tocou em um nervo que nunca poderia ser ignorado. E é aqui que o abismo da contradição se aprofunda. Meghan se apresentou por muito tempo como uma incompreendida, afirmando que a instituição era fria, antiquada e cruel.
Ela falou sobre sua saúde mental, sobre racismo, sobre isolamento, sobre se sentir presa. E para muitos, sua história ressoou, parecia real, mas a versão do rei Charles desafia essa narrativa por completo. Ele sugere que Meghan não foi a vítima, mas que foi ela quem infligiu a dor, não quem a recebeu. Essa é a contradição que divide a opinião pública neste exato momento. Meghan foi uma forasteira incompreendida? Ou ela cruzou conscientemente uma linha que nem mesmo a rainha pôde perdoar? Durante décadas, a família real operou sob uma regra de ouro, um mantra sagrado. Nunca reclame, nunca explique. Mas a decisão de Charles de finalmente falar quebra essa regra em 1000 pedaços. Aponta para uma mudança, um raro momento de vulnerabilidade de um monarca que passou a vida envolto no silêncio protocolar. E, no entanto, sua confissão não trouxe a paz. Reabriu todas as feridas que a família real tentou desesperadamente esconder. Porque a cada frase que Charles pronuncia, o mundo do príncipe Harry desmorona um pouco mais. Quase se pode imaginar a tensão naquela sala quando Harry ouviu pela primeira vez o que seu pai disse. A incredulidade, a raiva, o desgosto. Os relatos sugerem que Harry exigiu saber por que seu pai humilharia Meghan publicamente, que o acusou de destruir qualquer possibilidade de reconciliação. Mas outras fontes próximas ao rei dizem que ele não o fez para destruir, ele o fez para curar. Porque, como um confidente expressou, a verdade precisava ser contada antes que morresse também com ele. Pensemos nisso por um momento. Um homem que passou décadas à sombra de sua mãe, agora enfrentando sua própria mortalidade, seu próprio legado, decide dizer a verdade sobre a dor dela, mesmo que isso signifique perder seu filho no processo. Isso não é apenas um drama real, é uma tragédia geracional. E, no entanto, levanta uma questão incômoda. Se Charles sentiu esse fardo por tanto tempo, por que não falou antes? Talvez porque temesse a reação negativa. Talvez quisesse proteger a monarquia. Ou talvez, e esta é a parte que te faz parar para pensar, talvez ele prometeu à sua mãe que não diria uma palavra até que fosse o momento certo. Porque se a rainha realmente lhe pediu para proteger sua memória, sua dignidade, seu legado, então esta revelação não foi apenas pessoal. Foi o cumprimento de um último desejo. Mesmo assim, nem todos acreditam. Os críticos argumentam que o momento escolhido por Charles é estratégico, que ele está tentando recuperar a simpatia do público após meses de escândalos e controvérsias em torno de seu reinado. Outros afirmam que é manipulação emocional, usando a memória de sua mãe para virar a opinião pública contra Meghan e Harry. Mas até os céticos admitem algo. Há algo em sua forma de falar, em sua dor visível, que não pareceu ensaiado. Pareceu real. E é isso que torna esta história tão poderosa. A crua verdade humana por trás da polida fachada real. Porque por baixo das coroas e dos títulos, o que estamos testemunhando é uma família desmoronando. Um pai confessando seus arrependimentos, um filho perdendo a confiança e uma mãe falecida, cuja presença ainda projeta uma sombra sobre todos eles. Cada vez que Charles menciona sua mãe, seu tom muda, suaviza. A culpa em seus olhos, como se ele desejasse ter feito mais quando ela estava viva. Mais para protegê-la, mais para aliviar sua dor. Mas agora o mal está feito. A rainha se foi. A verdade veio à tona. E o mundo se pergunta o que realmente aconteceu naqueles últimos dias. A suposta falta de respeito de Meghan foi tão grave quanto Charles afirma? Ou é a dor de um pai que distorce as memórias até transformá-las em advertências? E o mais importante, como Harry irá se recuperar de ouvir seu pai acusar sua esposa de causar dor à rainha? Esta revelação não apenas divide o público, divide a família, porque cada segredo que Charles revela afasta Harry um pouco mais. E cada negação de Meghan empurra o rei para um isolamento mais profundo.
É uma tragédia sem vencedores, apenas corações partidos e cicatrizes públicas. Mas é aqui que as coisas dão uma virada brusca. Porque justo quando o mundo pensava que a confissão de Charles era o fim da história, não era. Havia algo mais, algo que ele estava guardando. Um momento privado entre Meghan e a rainha. Um que teve testemunhas. Um que mudou tudo. E o que Charles revelou a seguir sobre esse momento? Essa é a parte que deixou até o palácio sem palavras. Porque, segundo ele, não foram apenas as palavras que feriram a rainha. Foi um ato, algo que Meghan fez que cruzou uma linha que nenhum membro da realeza deveria cruzar jamais. E uma vez que isso veio à tona, nem mesmo Harry pôde continuar a defendê-la. Mas o que ela fez exatamente? E por que a rainha manteve isso em segredo até seu último suspiro? A resposta, segundo as próprias palavras do rei Charles, reside em um único dia em Windsor, um dia que alteraria a história real para sempre. Mas o que veio a seguir mudaria tudo. E ninguém previu. Tudo começou em silêncio. Sem manchetes, sem alertas de notícias de última hora, apenas o zumbido surdo da tensão dentro do castelo de Balmoral. O tipo de silêncio que parece pesado demais, cúmplice demais. A família real havia se reunido sob um véu de incerteza. A saúde da rainha estava se deteriorando. Os sussurros de preocupação moviam-se pelos corredores como sombras. Mas em meio ao medo e à tristeza, algo mais estava se formando. Um confronto que ecoaria na monarquia por anos. Dizem que foi no início da tarde que aconteceu. A rainha, embora frágil, havia insistido em ter uma conversa privada, uma que mais tarde seria descrita como necessária, mas dolorosa. Seu filho, agora o rei Charles, confessaria tempos depois que a conversa que se seguiu mudou tudo. Não se tratava de política, não se tratava de aparições públicas, tratava-se da família. E um nome continuava ressurgindo, como uma ferida que se recusava a fechar. Meghan. Os assistentes do palácio haviam notado a tensão muito antes daquele dia. Diziam que o rosto da rainha se contraía cada vez que o nome de Meghan era mencionado, não com raiva, mas com uma profunda decepção. E era isso que mais doía. Não a fúria, que é um fogo que se extingue, mas a tristeza, que é uma ferida que permanece. Ela sempre acreditou em dar uma oportunidade a todos, mesmo aqueles que não pareciam entender o peso da coroa. Mas neste dia, algo em seu tom mudou. Segundo fontes próximas à falecida monarca, ela disse a Charles em voz baixa: "É hora de enfrentar isso. Isto não pode continuar." Enfrentar o quê, exatamente? A brecha que havia transformado uma dor privada em um espetáculo público. A falta de respeito que havia se infiltrado na família através de palavras, entrevistas e acusações. A rainha, que vivera sua vida dominando a contenção, finalmente admitiu que algo que Meghan havia feito, algo que pouquíssimas pessoas sabiam, a havia abalado profundamente. Charles não falou. Apenas ouviu. As palavras de sua mãe carregavam o tipo de peso que só vem de décadas de lealdade e perda. Ela não apenas entendeu mal a instituição, a rainha teria dito a ele, ela a desrespeitou. E esse foi o momento, a faísca que acenderia a tempestade. Porque para a rainha, o respeito não era apenas uma questão de etiqueta, era o fundamento de toda a sua existência. Cada aperto de mão, cada reverência, cada palavra pronunciada em público estava ligada a esse código tácito. A monarquia sobreviveu a guerras, escândalos e traições graças a ele. Mas isto era diferente. Relatos posteriores descreveram o que aconteceu como uma quebra de protocolo. Um confronto tão tenso que o pessoal que estava do lado de fora do quarto ficou paralisado. Ninguém se atrevia a se mover. A rainha, frágil, mas imponente, havia tentado estender sua graça mais uma vez, mas, segundo os relatos, Meghan não a recebeu da maneira pretendida. Ela olhou para Sua Majestade, afirmou um confidente e disse algo que deixou todos que ouviram atônitos. Ninguém confirmou as palavras exatas. O palácio guardou silêncio. Mas, segundo o rei Charles,
O momento deixou sua mãe visivelmente angustiada. A feriu, disse ele suavemente durante sua entrevista, profundamente. A dor não era física, era emocional, do tipo que perdura muito tempo depois que as palavras se desvanecem. Imagine ser Charles naquele momento, vendo a mulher que definiu toda a sua vida, o símbolo da resiliência da Grã-Bretanha, dizer que se sentiu desrespeitada pela esposa de seu filho. A vergonha, a confusão, a impotência. E, no entanto, mesmo naquele momento, disse que a rainha tentou se manter gentil. Devemos perdoar, ela lhe disse, mas não devemos esquecer. Essas foram suas palavras exatas, segundo uma fonte do palácio. Perdoar, mas não esquecer. O que ela quis dizer com isso? Sugeria que a rainha entendia que o desafio de Meghan não nascia da ignorância, mas de uma escolha, que ela havia cruzado um limite não por acidente, mas deliberadamente. E Charles, ele carregou essas palavras como uma pedra no peito, porque por mais que quisesse acreditar que a graça de sua mãe poderia curar a família, ele sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. Depois daquela conversa, a atmosfera dentro de Balmoral tornou-se mais fria. O pessoal notou, a família sentiu, até a imprensa percebeu que algo estava errado, embora ninguém pudesse identificar exatamente o que. A rainha, que sempre conseguia projetar calma, parecia distante. Seu calor habitual havia diminuído. Diziam que ela passava mais tempo sozinha nos dias seguintes, sentada junto à janela, contemplando os jardins, com seus corgis descansando a seus pés. Ela estava silenciosa, lembrou um assistente. Silenciosa demais. E aqui é onde se torna ainda mais perturbador. Porque nesse mesmo dia, longe de Balmoral, alheio à tempestade que se formava, Harry supostamente tentava contatá-la. Ele queria falar com sua avó, apaziguar as coisas, garantir que o nome de Meghan não fosse arrastado para outra tempestade real. Mas ele não sabia de toda a verdade. Ainda não. Quando ele ligou, a rainha já havia tomado uma decisão. Não voltaria a falar sobre aquele incidente. Nem com a imprensa, nem com seus assessores, nem mesmo com Harry. Esse silêncio, por si só, dizia mais do que as palavras jamais poderiam. E quando Charles finalmente decidiu revelar o que aconteceu anos depois, ele o descreveu como o momento em que tudo mudou. Essa frase, tudo mudou, tem um peso enorme na história da realeza. Porque cada ponto de virada, cada escândalo, cada ato de desafio que moldou a monarquia teve uma coisa em comum. Começou em silêncio e começou com uma emoção. A emoção da rainha naquele dia não foi a raiva, foi o desgosto. Ela havia esperado, disse Charles em sua revelação, que o tempo curaria tudo. Mas ela sabia em seu coração que há coisas que não podem ser desfeitas. E é precisamente aqui que começa o tormento do príncipe Harry. Porque quando Charles pronunciou essas palavras publicamente, não foi apenas o mundo que ouviu. Foi Harry, o filho, que havia passado anos defendendo Meghan, acreditando que a monarquia a havia tratado injustamente. Agora, ele ouvia que sua própria esposa poderia ter sido quem feriu mais profundamente a rainha. Você consegue imaginar o caos emocional em sua mente? Você passa anos construindo muros para proteger a mulher que ama, apenas para ouvir seu pai acusá-la de partir o único coração que você acreditava ser inquebrantável. Um biógrafo real expressou melhor. Foi o momento em que Harry percebeu que há batalhas que o amor não pode vencer. Agora há uma reviravolta que a maioria das pessoas ignora. Embora Charles estivesse profundamente afetado pela dor de sua mãe, ele também se sentia encurralado, porque revelar o que realmente aconteceu exporia Meghan, sim, mas também exporia como o palácio não soube lidar adequadamente com sua integração. Levantaria questões sobre liderança, comunicação e até mesmo compaixão. E para uma família real que prospera na imagem, esse tipo de transparência era impensável. Então Charles fez o que os membros da realeza sempre fazem. Ele enterrou a história. Prometeu a si mesmo que, quando chegasse a hora, diria a verdade.
Mas ainda não. Anos mais tarde, após o falecimento da rainha, essa promessa começou a atormentá-lo. Quanto mais Meghan e Harry falavam publicamente, através de entrevistas, documentários, livros, mais aquele silêncio o corroía. Cada acusação parecia um insulto à memória de sua mãe. E, finalmente, quando não pôde mais suportar, ele decidiu falar. Mas não por vingança, e sim por dever. Porque para ele, a verdade não era apenas sobre se defender, era sobre defender a mulher que havia entregado sua vida à monarquia. Pode-se ver em seu rosto durante aquele momento agora famoso. O tremor em seu lábio, a pausa antes de falar, o tom baixo que transmite mais poder do que qualquer grito. Preciso que as pessoas entendam o que realmente aconteceu, disse ele suavemente. Minha mãe, ela sofreu em silêncio. Essas palavras estilhaçaram a ilusão do controle real. E, de repente, a imprensa não falava mais do podcast de Meghan ou das memórias de Harry. Falavam daquele momento, daquela revelação de parar o coração, de que Meghan supostamente havia feito algo tão perturbador que mudou os últimos dias da rainha. O público se dividiu instantaneamente. Alguns defendiam Meghan, insistindo que ela havia sido levada ao limite, que a frieza da família a havia provocado. Outros ficaram do lado do rei, argumentando que as ações dela foram a maior traição ao respeito real. E no meio de tudo, Harry estava sozinho, preso entre a verdade e a lealdade, entre a mulher com quem se casou e a família que deixou para trás. Agora imagine isto. Um filho ouvindo seu pai recordar a dor de sua avó, sabendo no fundo que sua esposa poderia tê-la causado. Isso não é apenas um drama real. É o desgosto em sua forma mais crua. Fontes internas afirmam que Harry tentou contatá-lo depois, desesperado por um esclarecimento, mas Charles não respondeu. O silêncio do rei foi deliberado. Sua declaração havia sido feita. Não havia mais nada a explicar. No entanto, mesmo esse silêncio diz muito, porque se Charles quisesse acabar com a especulação, ele poderia tê-lo feito facilmente. Em vez disso, ele deixou o público se perguntando. Ele deixou a história respirar. O que sugere uma coisa. Ainda há mais a ser contado. Porque por mais que esta revelação tenha chocado o mundo, os próximos ao palácio insistem que é apenas o começo. As palavras de Charles, há algo que o público nunca soube, não pretendiam ser um encerramento. Eram um portal, uma porta para uma verdade mais profunda. E o que está além dessa porta não é apenas chocante, é devastador. Porque enquanto todos se concentravam no que Meghan disse, poucos sabem sobre o que ela fez. Um ato, não um comentário, que deixou a rainha em choque e fez Charles jurar que um dia o mundo saberia. Mas quando esse ato finalmente for revelado, não apenas redefinirá a imagem de Meghan, forçará Harry a tomar a decisão mais difícil de sua vida, permanecer em silêncio ou enfrentar a verdade. E enquanto Charles se prepara para contar a próxima parte da história, essa escolha se torna inevitável. Porque o próximo capítulo não descreve apenas palavras, descreve ações. E essas ações mudarão tudo. Deveria ser uma tarde tranquila, um daqueles dias em Balmoral em que a névoa pairava sobre os campos e até os pássaros pareciam hesitar em cantar. A rainha havia pedido privacidade. Alguns assessores foram dispensados mais cedo. Os corredores estavam em silêncio. E em algum lugar daquela quietude, estava prestes a acontecer uma reunião que ninguém poderia ter previsto. Uma reunião entre Meghan Markle e a rainha Elizabeth II. Poucas pessoas sequer sabiam o que havia ocorrido. Quem esteve lá nunca esqueceu como a atmosfera mudou. O ar no castelo se transformou naquele dia. Tornou-se pesado, tenso, incerto, porque o que quer que tenha sido dito naquela conversa privada deixou uma marca indelével. Segundo múltiplas fontes internas, Meghan havia solicitado a reunião ela mesma. Ela queria um encerramento, ou pelo menos foi o que disse. Depois de meses de entrevistas,
guerras com a imprensa e uma tensão emocional palpável, esta deveria ser uma oportunidade para se reconciliar, para fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Mas nem todos acreditavam que suas intenções fossem puras. A rainha, sempre cautelosa, concordou, mas apenas sob condições estritas, sem pessoal na sala, sem gravações, sem mal-entendidos. Seriam apenas elas duas, monarca e duquesa, avó e neta por afinidade, frente a frente. E foi aí que tudo mudou. Um assistente descreveu o momento antes de Meghan entrar como perturbadoramente silencioso. A rainha, sentada ereta em sua cadeira, tinha aquela expressão de calma familiar que mostrava durante as crises. Composta, controlada, mas suas mãos, apoiadas em seu colo, tremiam muito levemente. Ela havia lidado com primeiros ministros, líderes mundiais e crises que poderiam derrubar governos. No entanto, este conflito pessoal parecia perturbá-la mais do que qualquer outra coisa. Meghan entrou na sala com elegância, vestida com um simples conjunto preto, o olhar afiado, a postura segura. Para alguns, era uma demonstração de respeito, para outros, era um ato de desafio. Ninguém sabe exatamente como a conversa começou, mas o que está claro é que não permaneceu cortês por muito tempo. Segundo um confidente do palácio, Meghan começou expressando sua decepção por como havia sido tratada, como seu casamento havia sido gerenciado e como a haviam silenciado. Ela falou de racismo, de isolamento e de duplos padrões dentro da instituição. A rainha ouviu em silêncio, assentindo no início, com uma expressão indecifrável. Mas então, à medida que o tom de Meghan passou da mágoa para a acusação, as testemunhas dizem que algo no semblante da rainha mudou. Ela não estava com raiva, lembrou o confidente. Ela estava magoada, profundamente magoada. Meghan supostamente disse algo como: "Talvez seja a hora de a monarquia aprender que não é intocável." Essa única frase, fosse um deslize ou uma estocada deliberada, ficou suspensa no ar como fumaça. A resposta da rainha foi calma, mas com uma frieza inconfundível. "A coroa", disse ela suavemente, "perdurou por séculos porque serve, não governa. Quando se esquece disso, tudo desmorona." O silêncio que se seguiu foi insuportável. As fontes afirmam que Meghan não se desculpou. Em vez disso, manteve-se firme, insistindo que as tradições da monarquia estavam antiquadas e que a família precisava evoluir ou ficar para trás. Para uma mulher que havia passado 70 anos equilibrando a mudança com a tradição, essa declaração atingiu a rainha no fundo de sua alma. Ela parecia desapontada, não com raiva, disse uma testemunha que viu Sua Majestade depois. Como se tivesse percebido que esta conversa não era sobre se entender, era sobre poder. Naquele momento, algo se quebrou entre elas. A rainha, que havia acolhido Meghan em sua família de braços abertos, finalmente viu a distância que nunca poderia ser superada. E, no entanto, sempre diplomática, ela não explodiu. Ela simplesmente se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. "Desejo-lhe paz", disse ela, com a voz firme, mas os olhos brilhando. "Mas lembre-se, o respeito se conquista, não se exige." Foi a última conversa privada que a rainha teve com Meghan. Minutos depois, ela voltou para seu escritório, em silêncio, perdendo a compostura apenas por um segundo quando se deixou cair em sua cadeira. Aqueles que lhe levaram o chá naquela tarde disseram que ela tinha os olhos vermelhos, mas ela insistiu que estava apenas cansada. Cansada? Mas de quê? Da idade do conflito ou do peso de ver a família que construiu desmoronar sob a tensão de uma rebelião moderna? Quando o rei Charles relatou este evento mais tarde, admitiu que não sabia o que foi dito palavra por palavra, apenas que a rainha havia lhe confidenciado depois. "Ela me disse que estava decepcionada", revelou ele. "Não por si mesma, mas pela instituição, pelo que ela representava." Naquela noite, a rainha escreveu em seu diário pessoal
algo que não fazia há semanas. Ninguém viu essa anotação, mas quando seu secretário particular deu uma olhada na página mais tarde, notou 3 palavras sublinhadas: dever, dignidade, respeito. 3 palavras que definiram sua vida e, talvez, seu julgamento final sobre Meghan. Agora, imagine-se no lugar de Meghan, saindo daquela sala, sabendo que a mulher mais respeitada do mundo acabara de olhá-la com decepção em vez de compreensão. Será que ela percebeu naquele momento o dano que havia causado? Ou se convenceu de que estava certa, de que a história a justificaria? Porque, segundo pessoas próximas a ela, Meghan descreveu mais tarde a reunião como tensa, mas necessária. Ela afirmou que havia dito sua verdade e se recusou a se sentir culpada por se manter firme. Mas para a rainha, a verdade não consistia em falar mais alto. Consistia em se comportar com graça quando o mundo inteiro está observando. E essa diferença de filosofia, essa colisão entre o dever e o desafio, é o que despedaçou a família real por dentro. Quando a notícia do falecimento da rainha chegou meses depois, aqueles que estavam em Balmoral lembraram que ela partiu em paz, mas pensativa. Em suas últimas horas, ela havia mencionado o perdão. Todos merecem a oportunidade de consertar as coisas, lembrou um sacerdote que a acompanhou. Mas acredito que ela sabia que algumas coisas nunca serão consertadas. Assim, quando o rei Charles finalmente revelou esta história, o mundo compreendeu por que sua voz embargava. Ele não estava apenas lembrando a dor de sua mãe, estava lembrando o quão impotente se sentiu ao vê-la se desenrolar. Porque não importa quanto poder um rei detenha, ele não pode desfazer o que já foi dito, e para Harry, saber dessa conversa privada o destroçou. Segundo relatos, ele disse a um amigo: "Se isso for verdade, então eu nem sei mais com quem me casei." A história o deixou em pedaços, porque significava que sua confiança de uma vida inteira em Meghan agora estava emaranhada com a culpa. A culpa de que as últimas lembranças que sua avó teve dele estavam manchadas pela decepção. Cada palavra que Meghan havia dito naquela sala era agora um fantasma entre eles, um lembrete assombroso de que o amor e a lealdade nem sempre se alinham. E é por isso que a confissão de Charles nunca foi apenas sobre a verdade. Era sobre um desfecho. Mas o problema é que as verdades reais não terminam de forma organizada. Elas ecoam, se contorcem, exigem mais perguntas. Porque se essa conversa realmente aconteceu, se essas palavras realmente foram trocadas, então o que aconteceu depois deve ter sido ainda pior. Porque, segundo os confidentes do palácio, Meghan não apenas desagradou a rainha com suas palavras. Ela fez algo depois, algo que nenhum membro da realeza jamais se atreveu a fazer. E esse ato, segundo Charles, foi a verdadeira razão pela qual a rainha nunca a perdoou. O que Meghan fez depois daquela reunião que deixou até mesmo Charles sem palavras? E por que a rainha decidiu manter isso em segredo até o fim? A resposta, como o próprio Charles disse, não apenas chocaria a família real, mas abalaria o mundo inteiro. Mas o que veio a seguir mudaria tudo, e ninguém previu. Há algo de perturbador em um homem que carrega sua dor em silêncio. Pode-se ver em seus olhos, ouvir nas pausas entre suas palavras. Foi o que as pessoas notaram no rei Charles desde o momento em que ele apareceu em público após o falecimento da rainha. A compostura estava lá, sim, o tom medido, a postura firme. Mas por baixo de tudo isso, havia algo fraturado, algo não dito. Chamaram de o peso da coroa. Mas quem realmente o conhecia dizia que não era a coroa de forma alguma. Era a verdade que ele fora forçado a carregar. A verdade sobre o que Meghan fez, o que sua mãe suportou e a culpa que o seguiria pelo resto de sua vida. Porque por trás de cada declaração real, cada sorriso, cada reverência cerimonial, havia um homem que tinha visto o coração de sua mãe se partir em silêncio e não pôde fazer nada para impedi-lo. Charles sempre foi um homem de emoções.
Ao contrário de sua mãe, que acreditava no estoicismo e na contenção, Charles sentia tudo com demasiada profundidade, diriam alguns. Ele havia sido rotulado como frágil, sensível, excessivamente reflexivo. Mas agora essa sensibilidade era ao mesmo tempo seu maior fardo e sua única conexão com a mulher que havia perdido. Pessoas próximas a ele dizem que ele nunca se recuperou realmente daquela conversa privada que a rainha teve com Meghan. Embora não estivesse na sala, ele sentiu a réplica. O semblante da rainha mudou da noite para o dia. Ela se tornou mais silenciosa, mais retraída. Sorria menos durante as reuniões informativas, terminava as conversas mais cedo. Ela estava profundamente afetada, revelou um assistente do palácio. E Charles podia sentir isso mesmo quando ela tentava esconder. Ele lhe perguntou uma vez, tarde da noite, se estava tudo bem, e a resposta dela foi enigmática. "Eu vi muitas tempestades, Charles", ela lhe disse, "mas esta parece diferente." Ele não entendeu na época. Pensou que ela se referia à brecha familiar em andamento, ao circo da mídia que cercava Harry e Meghan. Mas após o falecimento dela, quando ele encontrou suas anotações pessoais, ele finalmente percebeu o que ela queria dizer. Os escritos privados da rainha, breves, concisos, nunca emocionais, continham uma entrada datada de apenas alguns dias após sua conversa com Meghan. Dizia simplesmente: "A graça deve perdurar onde o amor não pode." Charles leu essa linha repetidamente. A graça deve perdurar onde o amor não pode? Era essa a maneira dela de dizer que ainda amava seu neto, mas que não podia mais confiar na mulher com quem ele se casara? Ou era um lembrete sutil para o próprio Charles de que, mesmo quando a família desmorona, a instituição deve permanecer de pé? Qualquer que fosse o significado, o atormentava. A dor de Charles não era apenas sobre perder sua mãe. Era sobre herdar tudo o que ela deixou para trás. Não apenas o trono, mas as cicatrizes, o silêncio e os segredos. Durante meses, ele não se atreveu a falar publicamente sobre Meghan ou os eventos que levaram ao falecimento da rainha. Ele evitava o assunto em entrevistas, descartava perguntas, sorria através da tensão. Mas a portas fechadas, ele estava desmoronando. Um amigo o descreveu como um homem preso entre o dever e a emoção. Outro confidente relatou como ele passava longos períodos olhando pela janela, murmurando que deveria ter feito mais. Mas o que ele poderia ter feito? Como se protege a mulher mais poderosa do mundo da única coisa que ela nunca havia enfrentado antes? A falta de respeito dentro de sua própria família. Isso era o que mais o despedaçava. Ele crescera vendo sua mãe administrar uma crise após a outra. Os anos de Diana, os escândalos, os divórcios, as traições, e, no entanto, ela sempre se superava. Mas quando Meghan chegou, algo foi diferente. O coração partido da rainha não era político, era pessoal. E Charles não podia consertar isso. Disse que uma vez ele confrontou Harry em particular sobre o assunto. Isso foi depois da morte da rainha, quando as tensões estavam no auge. Ele disse a seu filho: "Você não tem ideia do que ela passou." Segundo relatos, Harry respondeu bruscamente: "E você não tem ideia do que Meghan passou." A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. 2 gerações de dor colidindo em uma única frase. Depois disso, Charles parou de tentar argumentar com ele. Ele percebeu que eles viviam em 2 realidades distintas. Uma construída sobre o dever, a outra sobre a emoção. Mas a verdade continuava a corroê-lo. Cada vez que Meghan falava publicamente, cada vez que Harry publicava outra declaração, era como reabrir uma velha ferida. E então, vieram as entrevistas. Quando Meghan se sentou para suas entrevistas de grande repercussão, chorosa, autoconfiante, acusadora, Charles assistia da Clarence House. Ele não gritou. Não ligou para seus assessores. Ele simplesmente desligou a televisão e sentou-se em silêncio. Um assistente o encontrou ali mais tarde, olhando fixamente para a sala vazia,
murmurando para si mesmo. Ela não tem ideia do que fez, mas o mundo sabia. Eles simplesmente não entendiam ainda. Porque, segundo Charles, não foi apenas o que Meghan disse naquela conversa privada com a rainha que doeu. Foi o que ela fez depois. E essa ação, fosse qual fosse, tornou-se a razão pela qual ele não podia mais permanecer em silêncio. Imagine a pressão. Ser rei, o símbolo de uma instituição ancestral, enquanto guarda um segredo tão doloroso que poderia mudar a forma como o público vê um dos membros da realeza moderna mais populares. Por isso, quando Charles finalmente quebrou seu silêncio, não foi uma jogada de relações públicas, foi uma confissão. Fontes internas dizem que ele estava se preparando para aquele momento há meses. Ele o ensaiava em sua mente todas as noites, revivendo os últimos dias de sua mãe, sua expressão, seu tom. Ele queria honrar sua memória, mas também queria que o mundo soubesse o que ela suportou em silêncio, com graça, até o fim. Um confidente disse que ele temia que as pessoas esquecessem quem ela era, o que ela representava. Ele sentiu que a verdade era sua única defesa. Mas a verdade nunca é simples na família real. Ela tem camadas, está envolta em dever e silêncio. Quando Charles se sentou para aquela agora famosa entrevista, aquela em que sua voz embargou, ele nem começou com acusações. Ele começou com emoção. Falou de arrependimento, de dor e de mal-entendidos. Mas então seu tom mudou. Ele mencionou um ato de profundo desrespeito e disse que quebrou algo dentro de sua mãe. Foi isso. Sem mais detalhes, sem nomes, mas todo o mundo sabia de quem ele estava falando. E foi então que, segundo os relatos, Harry desmoronou. Porque pela primeira vez, seu pai se alinhou publicamente com a rainha contra Meghan. Um informante real lembrou. Harry não podia acreditar. Ele pensou que Charles o protegeria, não que exporia a ferida. Mas Charles não estava tentando expor ninguém. Estava tentando curar a si mesmo. Há um tipo de dor que vem do silêncio. O tipo que infecciona quando você sabe a verdade, mas é forçado a fingir que nunca aconteceu. Para Charles, esse silêncio havia durado tempo demais, e quando finalmente o quebrou, fê-lo sabendo que poderia custar-lhe seu filho para sempre. Por isso, seu tom durante aquela confissão não foi triunfante. Estava quebrado. Ele lhe falou como um rei defendendo a coroa. Falou como um filho defendendo sua mãe. E é isso que torna esta história tão profundamente humana. Porque por trás das portas douradas e dos retratos reais, não se trata da monarquia. Trata-se de um homem de luto pela perda tanto de sua mãe quanto da unidade de sua família. Um homem que percebe que às vezes a verdade traz a paz e outras vezes traz a ruína. Mas qual foi exatamente esse ato de desrespeito ao qual Charles aludiu? O que Meghan poderia ter feito que ainda o faz chorar anos depois? Alguns dizem que foi um gesto, uma recusa em seguir um simples protocolo real que simbolizava o desafio. Outros afirmam que foi algo muito mais pessoal, um confronto testemunhado por mais de um assistente real que envolvia algo sagrado para a própria rainha. Fosse o que fosse, Charles o descreveu como um momento que quebrou o espírito dela. E quando ele leu a última carta dela, a que ela escreveu, mas nunca enviou, ele compreendeu quão profunda era a dor. Essa carta, segundo as fontes, continha as emoções sem filtro da rainha sobre Meghan e o estado da família. E quando Charles a encontrou, tudo mudou. Porque o que estava escrito naquele papel não era a linguagem de uma rainha. Era a linguagem de uma mulher com o coração partido. Era o coração partido de uma avó. Um coração partido que Charles agora usa como uma coroa que nunca quis. Mas essa carta, essa misteriosa peça da história real, ainda nem se tornou pública. Ainda não. Porque quando Charles fala dela, seus olhos se enchem de lágrimas. Ele diz que não é o momento. Ainda não. Mas quando essa carta finalmente vier à luz, poderá reescrever para sempre a história de Meghan Markle, do príncipe Harry e da falecida rainha. E é para aí que nossa história se dirige a seguir.
para as páginas de uma carta privada que nunca deveria ter sido vista, escrita pela mulher mais famosa do mundo em seus últimos dias. Mas o que veio a seguir mudaria tudo, e ninguém previu. Era uma manhã cinzenta no castelo de Windsor. O tipo de manhã que a rainha costumava dizer que era boa para a reflexão. A chuva caía suavemente contra os vidros das janelas. Os céus estavam pesados e baixos, e à distância, o badalar do Big Ben era ouvido através da névoa. Mas dentro do palácio, algo muito mais pesado persistia. O luto, a decepção e o silêncio. Porque naquela manhã, a rainha Elizabeth II, a mulher que se manteve firme através de guerras, escândalos, divórcios, traições e a própria morte, desmoronou. Não foi em frente às câmeras, não foi durante um discurso ou uma cerimônia. Foi na privacidade de seu escritório real, a mesma sala que ela usara para se reunir com primeiros ministros por 70 anos. Só que desta vez não havia diplomacia, nem compostura, nem sorriso para as câmeras, apenas uma monarca envelhecida, sozinha, sussurrando para si mesma palavras que ninguém deveria ouvir. E tudo começou com uma única carta. Charles viera visitá-la naquela manhã. Os relatos dizem que foi uma visita não planejada, motivada pela preocupação. Ele havia notado o quão silenciosa ela estivera desde aquela reunião privada com Meghan Markle. A mudança em seu semblante era inconfundível, sutil, mas profunda. A rainha, antes radiante com uma força tranquila, agora se movia mais devagar, falava mais baixo e sorria menos. Seu brilho, aquele famoso lampejo de humor em seus olhos, havia diminuído. Até mesmo seus assessores mais próximos diziam que ela parecia preocupada com algo não resolvido. Quando Charles entrou no escritório, ele a encontrou olhando pela janela, segurando na mão um pedaço de papel de carta dobrado, de cor azul pálido, com o brasão real em relevo. Ela se virou para ele e, por um momento, não era a rainha. Era apenas uma mãe. Charles, disse ela em voz baixa. Temo que falhei com eles. Ele nem entendeu a princípio. Falhou com quem, mamãe? Sua voz vacilou. Com todos eles. Com William, com Harry, até com ela. Demorou um segundo para ele perceber que ela significava Meghan. Charles colocou a mão em seu ombro, mas ela lhe olhou de volta. Em vez disso, ela desdobrou a carta, uma nota escrita à mão, uma que havia redigido na noite anterior e que ninguém de fora da família deveria ver jamais. Estava endereçada simplesmente à duquesa. As palavras em seu interior eram delicadas, mas firmes. Ela havia escrito sobre o perdão, sobre a dignidade, sobre a importância de compreender o próprio papel em um legado maior que si mesmo. Mas, nas entrelinhas, havia algo mais. Dor. A rainha havia escrito que sentia tristeza pela forma como as coisas se desenrolaram, e decepção porque o respeito havia sido esquecido onde era mais necessário. Mas foi a linha seguinte que deixou Charles gelado. Eu a amava como a qualquer membro desta família, mas não posso fingir que não me senti ferida por suas palavras e ações. Charles ergueu o olhar com os olhos arregalados. Você ia enviar isto? A rainha suspirou. Não. Algumas verdades é melhor que não sejam enviadas. Ela dobrou o papel novamente, pressionando as bordas com precisão, da mesma forma que costumava dobrar seus discursos. Charles podia sentir a emoção crescendo na sala, mas sua mãe, sempre a imagem do controle, tentava se manter inteira. No entanto, o tremor em sua voz atraiu. Ela parecia tão segura de si naquele dia, sussurrou a rainha, tão determinada a provar que estava certa. E eu a deixei. Charles balançou a cabeça. Você demonstrou graça como sempre faz. Mas as palavras seguintes da rainha estilhaçaram essa ilusão. A graça lhe é suficiente quando é confundida com fraqueza. Pela primeira vez, Charles viu algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas escorrendo pelo rosto de sua mãe. A rainha,
que havia mantido a compostura em todas as crises imagináveis, estava chorando. E não era apenas tristeza. Era um coração partido. Ela havia dedicado toda a sua vida a preservar a dignidade da monarquia. Através da tragédia de Diana, dos escândalos de Andrew, dos rumores intermináveis, ela nunca havia vacilado. Mas sentir-se desrespeitada em seus últimos anos, em sua própria casa, por alguém que ela havia acolhido, era demais. Ela falou comigo, disse a rainha com a voz trêmula, como se eu fosse apenas mais um obstáculo, não uma mulher, não uma avó, apenas um inconveniente. A respiração de Charles falhou. Mãe, por favor. Mas ela continuou quase sussurrando agora. Eu vivi o suficiente para perdoar, mas não posso esquecer, porque pela primeira vez, Charles, senti-me pequena em minha própria casa. Essa frase, senti-me pequena em minha própria casa, ressoaria mais tarde na mente de Charles, muito tempo depois da morte dela. Ele não soube o que dizer. O que se pode dizer à rainha da Inglaterra quando ela confessa que alguém a fez sentir-se diminuída? Ele pegou a mão dela. Você não é pequena. Você é a coroa. Ela esboçou um sorriso fraco, quase triste. Não, meu querido. A coroa é apenas uma ideia. Eu sou simplesmente uma mulher que a carregou nos ombros por tempo demais. E esse foi o instante em que aconteceu. O momento em que ela desabou. Não de forma dramática, não com soluços nem com raiva, mas com uma única lágrima rolando por sua bochecha, seguida por outra, e outra, até que o papel que segurava em seu colo ficou manchado. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O som da chuva lá fora preencheu o silêncio. Então, em voz baixa, a rainha disse: Sabe o que mais dói? Eu tentei entendê-la. De verdade, eu tentei. Mas ela nunca tentou me entender. Charles engoliu em seco. Você não precisa da compreensão dela, mãe. Mas a rainha balançou a cabeça. Oh, mas eu precisava. Porque eu queria que o mundo nos visse unidos, não divididos pelo orgulho. Não foi até anos mais tarde, quando Charles revelou esta história em fragmentos, que as pessoas começaram a compreender a profundidade daquela ferida. Para o público, o falecimento da rainha havia sido sereno, o fim de uma era marcada pela elegância e pela graça. Mas a portas fechadas, seus últimos meses foram preenchidos por um esgotamento emocional devastador. E Charles, carregando essa lembrança, não conseguia se perdoar por ter permitido que acontecesse. Ela entregou sua vida inteira ao serviço, disse ele a um amigo, e sua última desilusão veio de sua própria família. Ele carregava essa dor em silêncio, revivendo aquela manhã em sua mente repetidamente. A imagem de sua mãe, com os ombros curvados, a coroa sobre a escrivaninha ao seu lado, as lágrimas em suas mãos, era algo que ele nunca poderia apagar. E a carta? Ele aguardou. Após o falecimento dela, a carta endereçada à duquesa foi encontrada na gaveta de sua escrivaninha, nunca enviada. Charles a colocou em um envelope selado e aguardou as 7 chaves entre seus papéis particulares. Alguns dizem que ele ainda a pega às vezes, tarde da noite, e a lê novamente. É a voz dela que eu ouço quando duvido de mim mesmo, confessou ele a um confidente. É como se ela ainda estivesse me guiando. Mas apesar de toda a orientação que ela deixou para trás, houve uma coisa que ela não deixou: um encerramento. Porque o que quer que tenha acontecido naquele dia entre Meghan e a rainha, nem terminou com aquela reunião. Continuou em sussurros, cartas, olhares e silêncio. E esse silêncio tornou-se insuportável. Perseguiu Charles em seu reinado, perseguiu Harry em seu exílio, perseguiu Meghan em cada aparição pública. Porque o mundo pode esquecer os escândalos, mas a dor, especialmente a dor real, permanece no ar como um perfume muito depois que o frasco se estilhaçou. E para a rainha, essa última desilusão se tornaria seu último segredo. A única coisa que ela levou para o túmulo. Mas Charles,
Sobrecarregado por esse conhecimento, não podia fazer o mesmo, porque antes de falecer, a rainha lhe deu uma instrução silenciosa, um último desejo que ninguém soube até muito mais tarde. Algo que explicava por que Charles finalmente decidiu falar publicamente. Porque suas últimas palavras para ele naquela manhã não foram sobre o perdão, foram sobre a verdade. Ela se virou para ele com a mão trêmula e sussurrou: "Quando chegar a hora, faça com que saibam." E foi exatamente isso o que ele fez. Mas o que veio a seguir mudaria tudo, e ninguém previu. A chuva havia parado quando Charles saiu do escritório de sua mãe naquela manhã. Mas o silêncio dentro do castelo de Windsor era mais barulhento que um trovão. Cada corredor parecia vibrar com algo não dito: luto, culpa e o peso insuportável das coisas que não foram ditas. Porque na gaveta da rainha, repousando sobre aquele papel de carta azul pálido que ela havia dobrado com tanta precisão, havia uma carta que poderia ter mudado tudo. A carta que ela escreveu para Meghan Markle e que nunca chegou a enviar. 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 Chegou a